Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer à Associação Comercial de Santos e à Câmara de Ensino Superior e todas as universidades aqui presentes. É uma iniciativa muito importante para a nossa região e principalmente para os nossos alunos, né? Quero agradecer também a presença dos nossos alunos do SENAC e de todos os alunos que estão acompanhando online também. É muito importante que a gente aproveite essa oportunidade da internet para ter acesso a coisas que talvez não teríamos em outros momentos. Então, gostaria de agradecer a todos e dar início a esse último painel, para a gente fechar com chave de ouro, do segundo Seminário Internacional Universidade e Empresa. Muito obrigada, professora Silvia, todas as universidades que participaram. E muito obrigada, minha gerência, meus coordenadores, os professores. Estou aqui representando o SENAC Santos. Eu sou a docente Ellen Xavier, da área de Gestão e Negócios do SENAC Santos. E agora eu passo a palavra para a minha companheira, Thaís. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Thaís Perciavalle, eu estou aqui representando a Universidade de São Judas. Eu sou professora do segmento de Logística e Portos e Gestão, e hoje nós vamos falar do segmento justamente de Logística e Portos. Os nossos convidados são o senhor Alcino Terezo, que é diretor de pessoas da DP World, e a senhora Rosineide Facina, que é executiva de negócios e gestão de pessoas da Transporte Comércio Facina, que estará conosco online. Agradeço a presença de vocês e vou pedir para o senhor Alcino Terezo, que está conosco presencialmente, para se apresentar, por gentileza. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês presencialmente. É um prazer estar virtualmente também. Eu acho que é uma iniciativa fantástica da Associação Comercial de Santos. A gente tem que discutir realmente a função da universidade, as competências requeridas pelo mercado de trabalho. E muito legal que esse evento pôde contar com países pensando sobre o assunto, com as universidades pensando sobre o assunto e com as empresas também. Então, minha contribuição aqui vai ser em cima de alguma experiência que eu tenho. Já tenho quase 30 anos de RH, eu falo que são 25, para não parecer que eu já fiz 53, vou fazer 54 agora. Eu estava fazendo as contas, eu fiz estágio na Universidade de Campinas com 24 anos, então eu tenho mais ou menos 30 anos de RH já. Mas eu falo 25 para... E já trabalhei em vários segmentos, não só no segmento portuário, mas é esse segmento que eu mais me identifiquei, que eu mais gostei, que eu construí a maior parte da minha carreira. Eu saí da universidade, eu fiz o mestrado em educação, eu fiz a formação em psicanálise também, depois eu fiz o MBA em recursos humanos e eu dei sequência à minha carreira na PricewaterhouseCoopers. Depois eu fui para o segmento de farmacêutico, depois tecnologia, depois banco, depois eu tive a oportunidade de conhecer o segmento aqui fantástico, que é o portuário, fiquei 10 anos na Santos Brasil, e agora estou na Deep World, sempre em recursos humanos. Conforme a gente cresce em recursos humanos, a gente acumula algumas posições, então hoje eu também cuido de outras áreas administrativas, mas sempre com foco em gente, sempre com foco no maior capital que todas as empresas têm, que é o capital humano. Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Alcino. Agora vou pedir para a senhora Rosineide Facina. Boa tarde. Vou pedir Boa tarde, Thaís. Tudo bom, minha querida? Tudo certo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos aí presentes, É uma honra estar falando com vocês, apesar de ser virtual. Quero saudar também o Alcino, que eu acho que desse trio aí é o único que eu não conheço presencialmente, Para aqueles que não sabem, eu e a Thaís já tivemos
oportunidade de trabalharmos juntas em 2 momentos diferentes, tanto na vida profissional quanto na acadêmica. A Ellen também, já fui parceira dela da atividade acadêmica, então está sendo um grande prazer reencontrá-los aqui hoje. O prazer é meu, imenso. Obrigada. Então, eu vou contar um pouco da minha trajetória, né, para a turminha que possa estar aí, que não me conheça. Eu comecei também a atividade na empresa de transporte familiar, na área, né, de recursos humanos. A minha formação inicial é em psicologia, mas eu costumo dizer que parece que foi em outra vida, né, já que já faz tanto tempo. E depois disso, fiz gestão de negócios, fiz o mestrado em educação, né, na época que eu estava na academia, durante alguns anos, e agora continuo aí nessa trajetória, sempre investigando, tentando conhecer as coisas da atualidade, porque assim, bem como o Alcino falou, eu também conto até 25 anos. Depois disso, acho desnecessário contar. E para que a gente não envelheça, pelo menos eu, né? Vocês aí estão muito jovens ainda. Eu escolhi sempre estar me aperfeiçoando, estudando, investigando, pesquisando, que eu acho que essa é a fórmula que a gente tem de ficar jovem para sempre. Muito obrigada, Rose. Bom, como todos sabem, o objetivo aqui, né, do nosso seminário, nós temos 3 perguntas base para todos os segmentos, né? E hoje nós vamos abordar aqui nessa tarde o segmento de logística e porto, né? E a Ellen vai fazer a nossa primeira pergunta, né? O Alcino vai responder do ponto de vista dele da parte portuária, né? E a Rose do ponto de vista da logística, né? Então, Ellen, fica à vontade. Bom, vamos lá. Só um recado antes, está ocorrendo também um outro painel sobre startups no 2º andar, tá? Então, caso alguém tenha interesse. Tá. Bom, primeira pergunta. Sobre pandemia e mundo do trabalho. Como que a sua empresa reagiu no pós-pandemia e o que seria interessante destacar sobre a questão do impacto da pandemia na área portuária, na área de logística? O que mudou? O que o senhor pode comentar sobre isso? Vamos lá. Nós temos uma atividade portuária, uma atividade de utilidade pública, então os portos não param, nós somos 24/7, assim como todos os outros terminais, 365 dias por ano. Só fazemos uma parada do meio-dia, do último turno, não necessariamente a meio-dia, do dia 24 de dezembro até o dia 25, e dia 31 até o dia 1º, como todos os outros terminais. Então, a gente não pode parar. Então, a nossa operação seguiu todas as regras de segurança possíveis e requeridas pela Anvisa, e o nosso pessoal administrativo entrou realmente em home office, como todas as outras empresas. A nossa preocupação maior foi com a questão mental, porque logo se avizinhou uma série de percalços que a gente desconhecia. O trabalho em casa, como todas as empresas passaram, exigiu mais horas de trabalho, que a gente achou que ia ser o contrário. As pessoas se dedicaram mais ao trabalho. Eu acho que isso se deve ao fato de que nós não estávamos preparados, nenhuma empresa no mundo estava preparada para um evento como esse, dessa magnitude. E o principal motivo, não falando especificamente de Deep World, mas falando enquanto psicólogo, enquanto um pesquisador também, assim como a Rosineide eu acho que nós erramos porque nós continuamos com o mesmo modelo de gestão em casa. Eu escrevi um texto na época no LinkedIn que falava, o título era trabalhar em casa não é levar a enxada para a sala. Então, assim, nós estávamos com a enxada ali, fazendo o nosso papel, na nossa horta, colhendo o nosso fruto, e de uma hora para outra nós fomos para dentro de casa com os mesmos rituais. É por isso que não funcionou.
Não estou falando de Deep World, de qualquer outra empresa. Estou falando de todas as empresas, todas as pessoas que trabalham. O modelo de gestão das reuniões, dos rituais, dos brainstormings para tomar decisão, das melhorias de processo para chegar ao resultado, isso não coube a nenhum ambiente virtual. E a gente tentou fazer. Então, a gente foi para dentro de casa fazendo as mesmas coisas. Reuniões que demoravam 2 horas dentro das empresas, porque era ali que se criava, era ali que as relações humanas aconteciam, foram replicadas para o mundo virtual e a produtividade caiu demais. Então, a gente não estava preparado para isso, como nenhuma outra empresa estava. Então, isso não foi um diferencial nem para mais nem para menos. Eu acho que a nossa preocupação maior mesmo foi com saúde mental. Então, a gente colocou programas de apoio à saúde mental nessa época. Colocamos uma série de restrições para que o trabalho não se estendesse para as horas da noite. Colocamos alguns eventos de mais leves, reuniões mais leves, comemorações, para que a gente pudesse lidar com esse período tão diferente. E acho que tivemos sucesso, porque quando voltamos melhores. Também não é um diferencial da nossa empresa. Não estou falando pela nossa empresa, não. Estou falando como qualquer um que viveu esse susto, né? Eu acho que nenhum de nós é igual em 2019 a hoje. Todos somos diferentes. Somos melhores. Somos mais resilientes. Somos mais fortes. E espero que mais felizes. A felicidade, não creio ter voltado 100%, porque o trauma está presente. A gente ainda relembra divórcios, problemas em casa, aumentou demais o número de agressões a adolescentes, a crianças. Então, a gente não está feliz ainda, mas voltaremos a ser, porque somos mais fortes, mais resilientes agora e vivemos um mundo mais humano. Serviu para olhar para dentro de si esse período pandêmico e acho que somos pessoas melhores. Muito obrigada, professor. Chamo de professor porque eu sei que você também é professor, tem alunos em comum. E a professora Rosineide também foi minha professora quando eu fiz a pós na Unimonte, então por isso que tem esse carinho e agora somos colegas de trabalho. Professora, pode comentar também como foi na Facina? Então, interessante, né? Ouvindo a gente começa a relembrar, né, os momentos que vivemos todos. Existe uma narrativa que diz que em março de 2020 o Brasil tirou o bloco da rua. Não é uma verdade absoluta. Muitos trabalhadores foram realmente para casa e tentar iniciar esse modelo que hoje a gente chama de home office. Aqui na Facina nós não tivemos essa oportunidade, porque nossos sistemas eles não eram integrados e nós não conseguimos achar esse meio de ficar em casa. Então, nós ficamos aqui, ainda no princípio de tudo, sem as informações sanitárias necessárias, né, sem as informações todas, mas nós seguimos aqui porque nós fomos classificados como atividades essenciais, né? Então, nós convivemos o dia a dia aqui com a dúvida, com a incerteza, com o medo. E, efetivamente, às vezes eu leio algumas coisas que as pessoas ainda insistem em dizer que naquele momento a gente estava no mesmo barco. Também não concordo, né? Eu acho que a gente estava no mar revolto mesmo, mas em barcos diferentes, em situações diferentes, onde as pessoas que tinham menos condições, menos privilégios, sofreram mais os impactos da Covid do que as classes mais abastadas. Essa é uma realidade que eu constatei. E aqui nós vivemos um momento de um assunto que normalmente é um tabu e que ele tem que vir à mesa e a gente tem que continuar discutindo, que é a respeito do luto. Nós vivemos um luto coletivo que, apesar de a gente eu agradecer imensamente a Deus que a gente não teve nenhuma pessoa que tenha falecido por Covid na nossa empresa,
mas nós tivemos uma imensidão de pais, mães, irmãos, maridos, esposas. Então, é como se a gente vivesse o luto de cada um todos os dias. Nós temos parceiros também, né, que é o SESC-Senat, que logo de pronto trouxe as psicólogas para poder falar com as pessoas. Nós nos reunimos com nosso outro parceiro, que é a Unimed, eles colocaram as psicólogas, formamos grupos de apoio e vivemos esse momento difícil. Que, por outro lado, né, toda tragédia, eu acho que traz, né, nessa questão alguma coisa positiva. O que eu entendo de positivo é que a tecnologia avançou numa velocidade nas empresas, e hoje a gente pode dizer que a gente avançou 100 anos em 2 anos. E isso é muito positivo. E estamos aprendendo a lidar com essa questão ainda de como que é fazer esse modelo híbrido, né, que é o modelo que parece que está fazendo mais sentido para todos, né, para quem experimenta um período na empresa, quem experimenta um período em casa. Mas isso eu acho que é uma questão que a gente pode discutir um pouco mais lá na frente, como que a gente eu estou tentando verificar como que a gente vai fazer essa gestão do modelo híbrido. Muito obrigada. Acho que ficou muito claro para todos a questão humana, né? O quanto é importante você olhar para o sentimento e como todo mundo foi afetado de alguma forma internamente pela pandemia e o quanto isso reflete na produtividade, no resultado, né? E como gerenciar é o grande desafio. Até mesmo em sala de aula, né? Estávamos acostumados com a aula presencial e aí, de repente, fomos para a aula pelo computador e alunos com realidades completamente diferentes, né? Alunos com 2 telas e um celular, porque estavam, né, o trabalho deles permitia isso, eles tinham todo o conforto, e alunos que tinham só um celular, que não aguentava ficar conectado a aula inteira, superaquecia, desligava, ou tinha que atravessar uma rua para pegar sinal do outro lado. Então, eram realidades muito diferentes, e isso deu uma chocada, bem isso que a professora Rose comentou, né, que era o mesmo mar revolto, mas um estava no iate ou no navio de cruzeiro e o outro estava num barquinho furado, né? Então, eram realidades muito diferentes. Caminhamos, então, para a segunda pergunta. Sabendo de todos os impactos da pandemia, qual seria a percepção da empresa de vocês com relação ao relacionamento das universidades com as empresas? O que seria interessante destacar com relação a isso? Como que as universidades e as empresas poderiam atuar de forma mais integrada? Ou como que a sua empresa já age com relação a isso? Começo eu? Pode ser, professor. Eu acho que nós vivemos um problema muito antigo, né? Eu me formei em psicologia nos idos de 90 e participei de uma palestra nessa época, que já se vão 30, quase 40 anos, onde a gente estava analisando exatamente isso, como que as universidades devem formar os alunos para que sejam absorvidos pelo mercado de trabalho. Um problema muito antigo que se renova a cada instante frente às mudanças que as empresas exigem, as competências que elas exigem. E eu acho que o caminho não é o caminho somente técnico, né? Se você... Vou me estender um pouco nessa resposta, peço perdão a Rose. Posso chamar de Rose? Tranquilo. Não, por favor. Eu peço perdão porque eu acho que será a minha maior contribuição aqui depois com as perguntas. Porque eu gosto muito do tema e gostaria de trazer essa contribuição. Todas as empresas, quaisquer que sejam, em qualquer lugar do mundo, exigem 3 tipos de competências dos seus sócios, funcionários, donos, colaboradores, integrantes, chame do que quiser. Competências estruturais, gerenciais e técnicas. Competências estruturais são as competências que você tem, independente de onde você trabalha. Se você está aqui hoje conversando com seus pares, num dia muito alegre, nesse lugar fantástico, batendo esse papo muito gostoso,
você tem as mesmas competências que se você estivesse trabalhando aqui, na sua empresa, vendendo sanduíche natural na praia, água de coco. É você. Competências estruturais são as competências que você traz de berço. Comunicação, capacidade de gestão de conflito, resiliência. Muito bem falado aqui pelos meus antecedentes aqui, o Leonardo e o Carlos. Resiliência é um tema importante depois para a gente discutir. Competências gerenciais, você vai falar, Alcino, mas eu não sou gerente ainda. Eu tenho competências gerenciais? Tem. Competências gerenciais são as competências de você gerenciar um ambiente. Tempo, recurso, prioridades. Desde a hora que você acorda, escova o dente, até a hora que você escova o dente para dormir, você, durante o dia inteiro, elencou prioridades. Você teve que optar constantemente pelo seu tempo, pelas suas ações, pelas tomadas de decisões durante o dia. Isso são competências gerenciais. E competências técnicas, sim, são específicas do seu trabalho. Se você é um contador, se você é um psicólogo, se você é um gerente de recursos humanos, se você é um gerente financeiro, se você é presidente da Associação Comercial de Santos, sim, aí sim nós temos competências técnicas que variam em atributos. E aí eu acho que as universidades estão tentando, há muito tempo, elencar essas competências técnicas, sair correndo para produzir cada vez mais pessoas melhores para o mercado de trabalho. Eu acho que elas têm que dar um passo atrás. Já que é muito difícil, porque o trabalho tem mudado, o trabalho cada vez mais exige competências novas, o trabalho cada vez mais ele vai ser modular. O futuro do trabalho, a meu ver, é você trocar competências por remuneração. É trocar desempenho por remuneração para vários clientes. Não necessariamente no modelo CLTista, onde você trabalha para uma empresa só das 8 às 6 da manhã. Então, o futuro do trabalho, mais para frente, né? É lógico que isso já acontece, né? Eu tenho vários amigos que trabalham de dia para uma empresa e de noite para outra. Quem trabalha com tecnologia faz muito disso, né? E ganha muito dinheiro. Eu tenho jovens amigos meus de 22, 23 anos que estão ganhando 15, 18, 20 mil dólares por mês. 10 mil dólares de cada empresa. Não estão dormindo. Mas eles estão trocando a competência deles por remuneração num ambiente completamente diferente de qualquer realidade que a gente conhece. Então, assim, não estou dizendo que nós estamos nesse mundo, mas o mundo caminha para isso. Então, como que a universidade vai ter essa velocidade se intrinsecamente ela tem funções humanísticas, ela tem funções pedagógicas, ela tem funções de formação do cidadão. Então, eu diria que as universidades, a primeira responsabilidade delas é formar os jovens nas suas competências estruturais. Pessoas éticas, corretas, com a resiliência que tanto o Leonardo falou muito bem aqui, com a capacidade de comunicação, com a capacidade de gerir conflitos, com a capacidade de ser criativo, inventivo. Eu acho que o caminho é esse. O resto, o mundo está se virando. Vocês viram ontem aqui a XP, que montou essa belíssima universidade. Eles chamam de universidade ou corporativa, ou faculdade, ou um centro de formação, né? A Einstein. Lá em Campinas, eu sou de Campinas, né? A gente tinha a Universidade Eldorado, patrocinada pela Motorola, IBM, isso há 20 anos, isso não é novo. Há muito tempo as empresas estão formando pessoas nas competências técnicas. Então, acho que as universidades têm que se preocupar com as competências estruturais. Isso, sim, é a maior missão dela. As escolas também. Todas as vezes que eu vou na escola do meu filho, lá em São Paulo, no Colégio São Luís, que eu prezo muito, eu assisto às palestras, eu vejo os pais preocupados com o vestibular, mas ele não está preparado, vocês não estão ensinando inglês, não estão ensinando português, e eu fico maravilhado com as competências humanas, com a dedicação que os jesuítas têm com a formação desses jovens. Isso é o mais importante. A universidade, se der uma boa pincelada nas competências técnicas, que ótimo. Nas gerenciais, melhor ainda. Mas a obrigação é nas estruturais. Perfeito, professor. Antes de passar a palavra para a professora Rose, só
acrescentando que veio muito ao encontro do que algumas instituições que eu trabalho já atuam, principalmente onde eu fico mais tempo, que é no Senac, a gente trabalha por competências já faz bastante tempo, e nas competências ela tem essa estrutura que o professor Joaquim, da Universidade do México, também comentou ontem, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes. E o tempo todo a gente costura isso durante a aula, de falar para eles, olha, conhecimento técnico é importantíssimo, porque você tem que chegar na empresa sabendo do serviço, né, sabendo fazer o serviço. Mas o comportamento ele pode te causar uma demissão ou uma promoção. Então, muitas vezes aquela frase, né, eram contratados por competência técnica e demitidos por competência comportamental. Então, essa formação também é uma responsabilidade das instituições de ensino, né, e é importante que a gente trabalhe isso de forma muito prática, dizendo para eles, olha, isso é uma coisa que nós temos que desenvolver em você, e você também está sendo avaliado por isso. Ontem nós estávamos falando sobre classificação fiscal de NCM, que é super técnico na área de comércio exterior, falando sobre as regras de classificação, e um aluno falou, nossa, professora, então se eu usar essa regra dessa forma, eu posso estar burlando o sistema e escapando de uma multa, de uma fiscalização? Eu falei, você pode até ter êxito em uma dessas situações, mas os sistemas estão cada vez mais inteligentes, utilizando até mesmo a inteligência artificial, você vai ser pego. E aqui a gente não vai deixar isso acontecer em ambiente de aula controlado, porque nós avaliamos também comportamentos e atitudes. Então, uma solução sua para uma empresa diminuir impostos, né, ultrapassando as regras, indo por fora das regras, vai te fazer ficar com o não desenvolvido na aula, você vai ser reprovado, sim, porque aqui não é só a competência técnica que interessa, tem a competência comportamental, como o professor comentou brilhantemente, né? Então, muito obrigada. Professora Rose? Então, eu acho que da maneira que eu penso, eu vou completar um pouco esse pensamento aí da Alcine também, da mesma maneira que a Ellen também se posicionou. Eu acho que o mundo do trabalho tem que ser criado de uma maneira, né, esse novo mundo do trabalho, de uma maneira intencional. Quando eu falo de intencional, eu fico pensando, dou um exemplo, né, de como a gente tem visto as coisas mudarem com uma velocidade que muitas vezes cria até uma ansiedade em todos nós, né? Porque tudo muda com muito rápido e de uma maneira fugaz mesmo, né? O que hoje está valendo, amanhã pode ser que não esteja valendo mais. E não é uma questão de modismo, é de evolução mesmo. Então, assim, só para a gente ter um exercício de reflexão, todos nós, né, participamos das universidades, muitas vezes a gente até conhece bastante as grades, né, lá dos cursos. Se eu hoje aqui contratasse alguém na Facina, num curso de administração, para que ele pudesse, de alguma forma, colaborar com o desenvolvimento da empresa, e ele demorasse 4 anos para se formar, o que aconteceria aqui nesses 4 anos se a empresa esperasse essa formação técnica, de alguma forma, né, de como a gente espera hoje? Então, essa reflexão é só para a gente pensar que tem muitas coisas acontecendo de uma forma, né, como eu já antecipei, muito rápida, e a universidade, ela tem, por conta de seguir as burocracias, né, de MEC e tal, às vezes perde muito. E eu lançaria ainda mais um desafio para a universidade. Dentro das empresas, a gente tem muita dificuldade de exercer ambientes que possam propiciar que as pessoas usem a sua criatividade, que elas possam, de alguma forma, contribuir mais, né, com essas mudanças que estão acontecendo. Porque a criatividade, para ela existir, ela precisa muito desse espaço de laboratórios, de tempo, de reflexão, de diversidade, de várias pessoas, de vários conhecimentos estarem interagindo. Eu acho que um grande papel da universidade era propiciar esses espaços para as pessoas, de alguma forma, primeiro, descobrir o seu grande, quando a gente fala o propósito, né? Porque aí, muitas vezes, a gente vê o alunado entra num curso e carrega aquele curso até o final, e logo no começo do curso ele já descobre que não é aquilo que ele quer fazer na vida, né? E por uma imposição ele acaba até terminando. A universidade tinha que ter esse papel também de ajudar
e criar algum mecanismo que as pessoas pudessem, de alguma forma, se mobilizar entre aquilo que faz mais sentido para eles, porque, assim, todos aqui nós sabemos, né, que uma pessoa mais feliz é uma pessoa mais produtiva, então não adianta uma pessoa ficar insistindo em fazer alguma coisa de que aquilo não é exatamente qual o propósito de vida dele. Então, é uma pequena contribuição para a gente poder refletir, né, nesses espaços o que poderia ser feito. Eu lembro que eu fui docente dos cursos tecnológicos, e o curso tecnológico ele é um curso tão criticado, né, nas universidades, porque ele tem um período menor, se critica que o aluno não faz pesquisa, né, que é um curso muito rápido, mas foi um curso que supriu uma demanda, porque a gente tinha aqui no Porto, aqui nas empresas de logística, né, pela minha experiência, muitos profissionais que tinham muito conhecimento por tempo de trabalho e não tinham um diploma. Então, eu não sei se é o curso tecnológico que falte hoje para a gente fazer esse avanço com essa velocidade necessária, mas alguma coisa que se assemelhasse a isso. Muito obrigada, professora. Para atender uma demanda, inclusive, né? Só complementando a fala, essa questão do propósito é uma discussão, quando a gente fala em sala de aula, muitas vezes o aluno fala assim, mas é fácil falar porque você já está estabilizada, né? Aqui a gente precisa comprar comida do almoço, né? Então eu preciso trabalhar com o que aparecer, não tenho tempo para trabalhar com o meu propósito, né? Então às vezes leva um tempo, mas assim é por isso que é importante também dentro das universidades a gente trabalhar com autoconhecimento, que aí fica um pouquinho mais fácil enquanto ele aprende uma habilidade técnica ou no curso tecnológico para ele atuar na prática, ele também vai trabalhando autoconhecimento para identificar os pontos que ele tem já de talentos ou preferências que ele pode desenvolver, né? E aí ele vai trabalhando isso em paralelo. Enquanto não consigo viver feliz no meu propósito, eu vou pagar meus boletos nesse aqui, dando o meu melhor, né, na oportunidade que me apareceu. Então, esse é o grande desafio, da gente trabalhar em paralelo, pela leitura que eu faço do comentário de vocês, né? Trabalhar em paralelo a questão do propósito, de fazer o que você ama, mas enquanto você ainda não tem essa condição de viver do que você ama, você vai dar o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A frase do genial Mário Sérgio Cortella, filósofo, né? Mas é a realidade, né? A gente precisa trabalhar muito sobre isso. Então, obrigada, professores. Passo a pergunta para a professora Thais. Bom, eu escolhi fazer a terceira pergunta e, não por acaso, a Rose me veio com uma resposta que me agradou muito. Eu tenho 28 anos de experiência no segmento portuário, eu trabalho desde os 18 anos com transporte, logística, operação portuária, armadores. Já trabalho na sala de Facina, eu tenho 13 anos em 2 passagens, né, Rose? E as 2 vezes que eu saí para poder estudar. Eu saí com 35 anos para poder fazer uma graduação tecnológica. Então, eu sou da primeira turma de gestão portuária da São Judas e fiz com muita dedicação. Me formei em primeiro lugar da turma, já era casada, com 2 filhos. E, quando eu terminei a faculdade, eu retornei para a Facina, para o mesmo cargo que eu tinha, que era o que eu amava, era o meu propósito de vida. E fiz pós-graduação em logística, com ênfase em comércio exterior. E, não contente, comecei a estagiar na São Judas, virei professora, e aí teve a exigência do mestrado, e a Rose saiu da pós-graduação, né, Rose, de coordenadora, e me indicou para o lugar dela. Eu virei coordenadora de pós-graduação e fui fazer o mestrado em administração, e sou professora até hoje lá. Né? Então, aí veio o meu propósito, né, de vida, né, que é a paixão pelo Porto e a paixão por lecionar. Né? Então, juntando essas 2 coisas, eu vejo que assim,
Às vezes você tem a experiência, mas você não tem o conhecimento suficiente para você ser um gestor, para você ser um líder. São ferramentas que te faltam para você poder alçar novos degraus. E a faculdade te dá essas ferramentas. Em contrapartida, eu também vejo que muitos jovens chegam secos na faculdade, querendo entrar numa área desconhecida, e, com pouco aprendizado, eles entram como estagiários, eles vão aprender na prática aquilo que a gente tenta ensinar na teoria, e a teoria na prática é outra. E, emendando isso, essa terceira pergunta, eu queria saber, no ponto de vista de vocês, quais são as perspectivas para a próxima década com relação ao papel das universidades e à empregabilidade? E que talentos e competências serão necessários? Porque a gente tem aí uma perspectiva de crescimento aí nos próximos 10, 20 anos que é imensa, por causa do PDZ, por causa das novas estatizações, e a gente não vai ter mão de obra capacitada para tudo isso. Então, a gente precisa correr contra o tempo para preparar essa mão de obra. A gente já sabe que a língua inglesa é o básico, tem que saber. O espanhol, hoje, é um plus, o francês é um plus, o coreano seria maravilhoso, o japonês seria maravilhoso. Então, hoje, assim, só a faculdade, a gente sabe que não basta. Mas como que vocês veem esse papel das universidades e a empregabilidade para essa próxima década? É isso que a gente quer saber. Que talentos e competências serão necessários, né? Então, começando pelo Alcino, que está aqui presente, né? Qual o seu ponto de vista em relação a isso? Como a gente estava falando anteriormente, a gente espera que a universidade forme as pessoas na sua missão maior, que são as competências estruturais, e se a gente conseguir que elas formem competências técnicas e ofereçam competências importantes como inglês. Eu tenho uma posição gerencial, que eu estou há 2 meses trabalhando, já tenho currículos fantásticos sobre a minha mesa, nenhum passou porque nenhum conseguiu se comunicar. Maravilha, maravilha. Olha só, nem preciso de hunting. Já estou aqui, eu estou gastando com hunting e estou na frente da finalista. Por quê? Não é por uma questão de arrogância, não. Os jovens muitas vezes pensam o seguinte: putz, para entrar numa multinacional eu tenho que falar inglês fluente, que arrogância não passar no processo seletivo. Primeiro, é importante que você se comunique. O seu inglês não precisa ser um inglês fluentíssimo, mas você precisa saber o mínimo para ser entendido. E nessa oportunidade, onde um diretor super alto da empresa estava visitando a nossa unidade, e ele entrevistou os candidatos, e nós os reprovamos em função da falta de inglês, porque eles não conseguiram fazer a entrevista, ele me disse uma coisa que é o recado, quando a gente acha que exigir o inglês é ser arrogante. Ele disse assim: olha, Alcino, esse profissional é fantástico, ele performaria aqui muito tranquilamente, ele está de parabéns, uma carreira belíssima. Só que o fato dele não falar inglês, ele não vai usar a rede de conhecimento que essa empresa tem. Nós montamos aqui um networking interno de engrandecimento, de conhecimento, de compartilhamento, que ele não vai conseguir usufruir. Então, assim, está aí a resposta. Não é uma questão de exigir a proficiência lá em cima e esperar que todos sejam fluentíssimos. É ter o mínimo para você usar as ferramentas que essa empresa está te dando. Então, acho que a universidade podia nos ajudar bastante nisso. Também a gente vê a necessidade de
de que as universidades formem as pessoas em algumas competências estruturais, porque até hoje o processo seletivo é o mesmo. Se você chega numa empresa, não tem um português perfeito, não sabe se comunicar, não sabe se comportar, não sabe se expor, o outro lado não vai entender aquilo que você é. É básico. Nós não temos algoritmo ainda para entender as competências, senão pelo vocabulário e pela expressão. Sinto muito. Os processos seletivos são entrevistas, onde você precisa se expor o mínimo, contar um mínimo de si, para que o outro entenda o que você quer, o que você deseja, tenha uma mínima percepção do seu potencial. Então, assim, falar inglês é importante, português mais ainda. Saber se expor, ter competências de gestão de conflito, de liderança é legal, mas ser um cara humano, sorridente, que olha no olho, que mostra que você está ali porque você é apto para o trabalho física e emocionalmente. Estou a fim de estar aqui, eu quero fazer minha carreira aqui, eu quero me desenvolver. Isso a universidade precisa abrir os olhos constantemente dos alunos, porque muitas vezes eles estão em casa, fazendo as aulas virtuais, eles não estão se relacionando, não estão olhando no olho de ninguém, eles estão num mundo virtual. É muito parecido o dia a dia do jogo que ele está em casa, dos jogos virtuais com a universidade. Na cabecinha desses pobres jovens, eles podem até confundir se eles estão numa sala real ou numa sala virtual. E aí, como que fica quando ele encara o mercado de trabalho, que ainda é tradicional? É a entrevista, é o jeito que você vai se comportar, que você vai se expor, é a sua feição. Não interessa cor, raça, credo, o jeito que você está vestido, calça rasgada, tatuagem na testa. Não interessa, não faz diferença para ninguém. Agora, o jeito que você olha no olho, que você sorri, que você diz: como eu quero trabalhar aqui, porque eu tenho um pai que foi do Porto, porque eu tenho um tio, porque não tem ninguém na minha casa, mas eu sou fascinado por isso. É isso que vai conquistar. Não existe nenhum algoritmo, nenhum mistério, nenhuma arrogância nos processos seletivos. Não serve, não gostei do jeitão, não gostei da calça rasgada, não gostei do sapato. Isso não existe. Nós estamos... Não é só Deep World. Qualquer empresa do mundo está querendo pessoas normais que troquem desempenho por remuneração dentro de uma ótica ética, de uma ótica de boa convivência e de relacionamento. As simple as that. Eu vou te falar uma coisa. Nesses 13 anos que eu dou aula, eu captei vários alunos para trabalhar em sala de aula, para várias empresas da região, porque eu tive alunos gerentes de transportadoras, donos de despachos aduaneiros, gerentes de NVO, que me pediam: Thaís, você tem aluno qualificado, que fala inglês fluente, que saiba trabalhar com conhecimento rodoviário, né, que saiba se comportar? Então, eu observava os alunos na sala de aula, o comportamento, como ele lidava com o colega, como ele se comportava em sala de aula, como ele lidava comigo, né, porque eu sou uma professora muito tranquila, não sou daquelas que afasta o aluno, eu sou daquela que dá aula em cima da cadeira, né? Então, a gente observa e a gente vê esses comportamentos, né? E aí eu captava aluno em sala de aula. Eu falava assim: escuta, você me manda um currículo? Manda um currículo para mim. E aí eu mandava para esses amigos, porque eu tenho muito conhecimento, né, no mercado, e mandava, e vários alunos hoje estão empregados por indicação minha, porque eu só indico as pessoas que eu conheço, porque a gente só põe o nosso nome embaixo das pessoas que a gente realmente confia, né? Então, esse é o caminho, é o comportamento, né? Não é só o conhecimento, é o saber se comportar, é o que você falou, é olhar no olho, é saber que aquela pessoa está motivada, que a pessoa está interessada, que ela faz aquela atividade, que ela se dá bem com o colega do lado. Isso é importante, né? Obrigada, Alcino. Rose, por gentileza, fica à vontade. Então, eu acho que esse horizonte aí do mundo do trabalho da próxima década é a pergunta do milhão, né? Porque, efetivamente, é muito complexo mesmo a gente
ter essa resposta. Mas eu arriscaria, né, principalmente pensando aqui na questão da logística, eu vejo as empresas hoje com uma governança muito séria, porque quem conhece um pouco do negócio sabe que a logística tem umas operações muito complexas e, efetivamente, nós precisamos de os colaboradores que tenham um raciocínio mesmo crítico para saber exatamente como atuar em determinado momento, que ele também seja analítico, porque o gerenciamento de risco do nosso negócio é que é o resultado, porque como as margens de lucro são pequenas, a gente não pode errar. E não podendo errar, muitas vezes a questão do gerenciamento de risco é que vai entrar na grande questão. E as pessoas, né, a gente tem muitas ferramentas hoje que podem auxiliar nessa gestão, nessa governança, mas, efetivamente, eu também concordo em número, gênero e grau com vocês, que lá, ao final, o que vai fazer a diferença mesmo são as pessoas. Eu tenho um exemplo aqui, né, na década de 80, o rastreador foi a grande novidade das empresas de transporte, né, os rastreadores dos veículos. E, na ocasião, só tinha uma empresa que fornecia isso, que era a Autotrac, cujo dono é o Nelson Piquet. Então, lá na década de 90, veio aqui o Nelson Piquet, ofereceu serviços e a Facina adquiriu. Foi a primeira empresa aqui da Baixada Santista. Então, naquele momento, a gente inovou, e eu diria que a gente achou o oceano azul, só nós que tínhamos. Isso criou um diferencial e deixou a gente à frente. À frente, uns 2 ou 3 meses, porque depois as empresas aqui de transporte, todas elas adquiriram, porque era uma necessidade que se impunha naquele momento. E depois disso, todas as vezes que tem as evoluções, né, dos sistemas aqui operacionais, né, as ferramentas todas que a gente tem, muitos softwares interligados, para poder otimizar o trabalho, para a gente ser mais produtivos, a gente vê que todos os concorrentes utilizam da mesma forma. Então, o que diferencia uma empresa da outra é o capital humano mesmo, né? São as pessoas. As pessoas que devem ter esse propósito, elas, nesse novo universo, né, que a gente está remodelando depois da pandemia, que a gente nem sabe, assim, no todo, que sequelas ainda teremos, né, no mundo e nas pessoas, né, porque a gente ainda está vivenciando esse momento. Então, como a gente adapta, remodela também as empresas para poder, de alguma forma, trazer as pessoas e que as pessoas possam ser, de alguma forma, valorizadas, né, nas competências. A questão da comunicação que vocês falaram é fundamental, a flexibilidade no mundo em mudança, né, a adaptabilidade também, é uma coisa que a gente tem que estar sempre verificando nas pessoas, né, e na questão de não ter medo de mudar, né, nós estamos mudando todo o tempo, e assim vai ser, nada mais, né, vai ficar 5 anos como a gente tinha no passado, a gente sempre tinha aí olha, as coisas vão ficar dessa forma por 5 anos, depois começam as mudanças, hoje não é mais assim, então a gente tem que estar muito atento a todas essa agilidade. Eu gosto muito quando alguns CEOs, que são pessoas de sucesso, quando elas dizem o seguinte, olha, eu erro muito, mas a minha capacidade de entender o erro e consertar, ela é muito mais, né, importante, e é tudo feito com num tempo tão rápido, que é isso que a gente pode dizer que é sucesso mesmo. Então, para a gente, né, dizer o que vai ser daqui à próxima década, as competências das pessoas, né, e as competências mesmo, essas que a gente está relacionadas, né, mais na questão mesmo emocionais.
Muito obrigado, Rose. Bom, gente, agora nós temos umas questões que foram enviadas para a gente vai tentar fazer todas, porque nós temos que cumprir um horário, então nós temos meia hora, mais ou menos. Então, eu vou fazer a primeira pergunta aqui. Aí, tanto pode responder o professor Alcino como a professora Rose. É uma pergunta da professora Lourdes, do ensino médio técnico. Vocês veem como uma oportunidade para o jovem ingressar mais rápido no mercado de trabalho? Há muitas oportunidades aqui em Santos? Tem algum meio mais rápido para o jovem ingressar no mercado de trabalho? Você vê isso, Alcino? Olha, não sei responder, mas tenho sugestões. As máquinas de busca de empregos, elas têm evoluído demais, os algoritmos são compartilhados. Então, a partir de 10, 12 anos de idade, você pode ter o seu LinkedIn, se tornar visível, entrar nos sites de todas as empresas que contratam jovens e as empresas que contratam para estágio, CIE, NUB, Companhia de Talentos, as grandes corporações, pequenas, médias e grandes, têm sites organizados, eles funcionam sim. Muitas vezes a gente fala, já cansei de colocar 10, 15, 20 currículos e fazer 100 inscrições por semana, isso deve ser fake. Não é. Esses algoritmos funcionam, só que você tem que caprichar. Você tem que colocar ali o seu currículo sem erros de português, você tem que colocar ali as suas competências que você acha que realmente as tem e buscar constantemente esses atalhos que a internet pode te dar. Por outro lado, há inúmeros cursos gratuitos que você pode fazer nas mais variadas plataformas, tanto das universidades, nacionais e internacionais. Tem cursos em Harvard, em MIT, que você pode fazer da sua casa gratuitamente. Então, procure sempre aprender, porque não é fácil para um jovem entrar no mercado de trabalho com a pouca experiência que todo jovem tem, é intrínseco de cada um. Todo jovem não tem experiência em quase nada. Então, capacitem-se em cursos para florir o seu currículo com palavras-chave que demonstrem as suas competências, porque vocês não tiveram oportunidade de trabalhar ainda. Então, façam cursos, gestão portuária, gestão logística, inglês, espanhol, e essas palavras no seu currículo vai ajudar o robô, que infelizmente hoje é o robô mesmo, que faz a primeira triagem, a criar os atalhos para você entrar no mercado de trabalho. Muito obrigada, professor. Acho que, no sentido dos jovens, né, o ensino médio técnico ele também pode ser uma porta de preparação rápida, né, porque o aluno faz o ensino médio, enquanto faz o técnico, já sai com o diploma, e algumas instituições de aprendizagem, né, como o campus que está nos assistindo hoje, também ajuda a preparar esses jovens, e outras instituições que têm programa de aprendizagem também ajudam nesse sentido. Né. Quer complementar? Não. Vamos para a próxima pergunta. Eu vou, na verdade, fazer um mix, porque são perguntas... É interessante um evento como esse, porque, às vezes, as duas perguntas que surgiram aqui são de alunos do SENAC, e uma outra pergunta, eu acho que pode ser uma parte da resposta, mas o senhor fique à vontade, a professora Rosa, também para comentar. O aluno Ítalo do SENAC pergunta: como o aumento das doenças psicológicas e agressões domésticas durante a pandemia, com esse aumento, né, acontecendo, como as empresas podem ajudar os seus funcionários? A Liliane pergunta: qual a sua opinião sobre a forma de trabalho híbrido que alguns países estão adotando no ponto de vista psicológico? Então, são duas perguntas que têm a ver com a parte psicológica do funcionário. E a pergunta da Silvana, ela inicia parabenizando pela sua contribuição, professor Alcino. Acho que, enquanto ela estava escrevendo, o senhor estava comentando. E a pergunta dela é: qual a dica que o senhor dá para quem está se formando em psicologia e deseja trabalhar na área de logística e porto? Precisa fazer alguma especialização? É uma área, logística e porto, que valoriza o profissional de psicologia? Fiquem à vontade.
São perguntas inteligentemente complementares. Você achou o mínimo múltiplo comum entre elas. Realmente, a saúde mental ela está sendo base para qualquer empresa. Antigamente, só as multinacionais tinham. O EAP, que chamava na época, Employee Assistance Program, Programa de Assistência ao Funcionário. Só as grandes tinham. Wellness. Aí vocês viram a Ambev, né, criando a área de saúde, né? Como é que eles chamam? Saúde e bem-estar, né? Um negócio. Criaram a área de wellness recentemente. Então, assim, existe essa grande possibilidade, existe essa grande necessidade e atuação das empresas através da sua área de saúde ou de assistência social ao apoio da saúde emocional. E, inteligentemente, aí a resposta à pergunta da psicóloga é essa. Essa é uma boa porta de entrada, realmente, para as empresas, você ser um psicólogo organizacional e entrar já nessa onda de saúde mental tão necessária para as organizações e depois caminhar internamente, geralmente é por recursos humanos mesmo, recrutamento, que a gente contrata muito psicólogo porque a gente precisa muito dessa competência, desenvolvimento organizacional também, treinamento, desenvolvimento, e quem sabe esse é um dos bons caminhos para você trilhar sua carreira se formando em psicologia, trabalhando nas organizações. Mas eu, como psicólogo, dou também uma dica. Pesquise tudo. Seja curioso com tudo que a faculdade te oferecer. Não crie um caminho muito cedo. Desde o segundo, terceiro ano, não quero trabalhar em empresa, é a empresa que eu quero. Existem outras grandes linhas maravilhosas de atuação, hospitais, psicologia forense, psicologia da educação. Então, assim, aumente cada vez mais o seu arcabouço de conhecimento, a sua formação em psicologia e decida lá no quarto, quinto ano, onde você já tem mais maturidade. Se for pelo caminho das empresas, a sugestão está dada aí. Obrigada, professor. Professora Rose, quer comentar sobre a questão da psicológica? Então, eu gostaria de comentar, interessante, as pessoas estão perguntando muito nas empresas, né? Efetivamente, eu não saberia responder pelas outras empresas. Aqui, a gente tem vários caminhos para a pessoa acessar quando ela precisa de um atendimento, acompanhamento. Mas nós não sabemos, né, porque é um assunto que é muito pessoal, então ele não é divulgado. Então, hoje, se precisássemos fazer um levantamento de quantas pessoas estão sofrendo com alguma questão emocional, nós não temos esses números, porque é sigiloso, a gente não expõe os funcionários, quando a gente tem um link direto, que a pessoa entra e ela até participa, ou individual, ou em grupo, ou mesmo no nosso plano de saúde, mas, assim, a gente nem tem relatório para isso, né? Então, é algum assunto que, às vezes, a gente sabe o que está acontecendo, mas de pesquisa ou de estatística de fora, interno, a gente não tem essa informação. É muito privado e a gente trata isso aqui de uma forma bastante mesmo, que ela não pode ser divulgada de maneira alguma. Obrigada, Rose. Temos uma pergunta aqui da Karina, do SENAC. Ela faz comércio exterior. Em relação ao comentado sobre criatividade, a pergunta é: as empresas têm setor ou uma forma de dar oportunidade aos funcionários expressarem suas ideias? Pois devem ter muitos talentos escondidos e não ouvidos. A todo momento. Qualquer empresa, não estou falando só da minha. Eu acho que é o que a gente mais quer. Eu acho que todo líder, todo gestor, quem tem equipe, quem é standalone, tem uma posição, uma carreira em Y, sempre espera que o ou o funcionário entregue as suas competências e a sua criatividade. Eu acho que isso é a base de tudo. Não existem ferramentas dentro das organizações para aumentar a sua criatividade. Essa é uma competência quase que inata, ela pode ser desenvolvida através
das coisas que você faz fora da empresa. Muitas coisas que você faz dentro da empresa também podem ajudar, mas, assim, a todo momento é observado. Qualquer funcionário de qualquer empresa, a qualquer momento, a todo momento, ele é observado não só nas suas entregas esperadas, das suas descrições de cargo, mas também das suas outras competências que vão aparecendo ao longo do caminho. Então, eu acho que criatividade é super importante. Há caminhos para você desenvolver já, trabalhando ou não numa empresa. Eu fiz a formação, eu fiz o mestrado em educação, pesquisando bastante desenvolvimento cognitivo. Naquela época, eu nem imaginava que eu fosse trabalhar em empresa. Assim. Eu estava mais me dedicando a matar as minhas curiosidades, e eu fiz o mestrado em educação e pesquisei muito um programa de desenvolvimento instrumental, de enriquecimento instrumental para desenvolvimento cognitivo, que era de um judeu chamava Reuven Feuerstein, que trouxe essa tecnologia para os países na Segunda Guerra Mundial. E eram exercícios para o desenvolvimento cognitivo e para a criatividade. Então, exercitar o cérebro para ser criativo é uma possibilidade que a gente chama de pensamento divergente, né? Existe o pensamento convergente, que pega os processos para a tomada de decisão. Existe o pensamento divergente, que parte do processo para outras opções, e não necessariamente a decisão, né? Rose, tem algum comentário? É simples assim, né? Que a minha metodologia é mais ou menos assim. Quando a gente tem os comitês aqui, que a gente tem que decidir algumas coisas que muitas vezes a gente está num momento imbricado que não sabe, eu sempre gosto de ter uma equipe multidisciplinar, com pessoas diferentes, e principalmente, às vezes, eu convido até as pessoas aqui, que a gente chama as pessoas mais do operacional, inclusive, que fazem parte, às vezes, da resolução do problema. Porque, às vezes, quando a pessoa não conhece muito, a pergunta que ela faz pode ser que seja a pergunta que vai solucionar todo o assunto que a gente está se debatendo ali para achar a melhor solução. Então, é bem interessante essa metodologia. Obrigada, só complementando a fala da Rose, exatamente essa multidisciplinaridade que a área de tecnologia trouxe para a gente, porque a área de tecnologia é uma área que é o berço da criatividade das organizações, né? Então, esses squads que a gente vê, essas metodologias Scrum, ou a formação de um squad com competências multidisciplinares, o maior benefício, como a Rose falou, é a criatividade. Para a tomada de decisão, que bom, ou para a melhoria de processo, melhor ainda, né? Muito Exatamente. legal, né, os comentários. E acredito que quanto mais as empresas deixarem aberto esse canal para que qualquer funcionário de qualquer nível possa sugerir ideias, né? Enquanto a professora Rose comentava, eu lembrei da história também, novamente, que o professor Mário Sérgio Cortella comenta num dos vídeos dele, da fábrica de pasta de dente, que tinha uma linha de produção de caixas, não sei se todo mundo já ouviu falar dessa história, né? E ela contratou especialistas, pagou caríssimo, gastou milhares de dólares, especialistas desenvolveram um mecanismo que tinha um bracinho e parava a linha de produção e tirava a caixa de pasta de dente que estava vazia por defeito, né? Por acaso não entrou o tubinho de pasta de dente. E aí eles contrataram especialistas que desenvolveram essa máquina e paravam a produção. 2 meses depois, viram que não tinha mais problema nenhum na fábrica, não tinha mais nenhuma caixa saindo vazia. Só que, quando eles foram no operacional, viram que o mecanismo que eles pagaram tão caro não estava sendo utilizado, ele estava desligado. E aí o pessoal da operação falou, não, a gente desligou aquele treco, porque atrapalhava a produção, parava tudo, todo mundo ficava de braço cruzado, até vinha o bracinho tirar a caixinha de dente. A gente fez a caixinha de pasta de dente. A gente fez uma vaquinha, comprou o ventilador, botou na frente da esteira, e aí, quando tem a caixinha vazia, o ventilador expulsa e segue a produção. Então, às vezes, é uma solução muito simples que vem de quem está no chão de fábrica, né? Então, facilitar esse canal de comunicação dos funcionários para que eles possam sugerir melhorias, né? E não se sentirem, olha, o CEO, o diretor é intocável, não posso chegar perto, não posso sugerir nada. Acho que deixa o relacionamento mais humano, né, para todos.
Professores, duas perguntas muito interessantes. Eu sabia que elas iam surgir em algum momento, e eu não sei se vai ser uma saia justa nesse momento ou não. Acompanhe os próximos capítulos. Primeiro, Giovanni pergunta, é verdade que tem empresas que buscam estagiários que estejam no início do curso? Se sim, por que isso ocorre? Porque muitas vezes as universidades, as empresas preferem contratar alunos que já estejam em fase de formação, né? Pega no início. Olha que legal. Até o despacho, fica a dica. E tem outra pergunta aqui que fala, existe hoje várias vagas no mercado de trabalho, porém 90% delas exigem experiência. Sendo assim, qual é o seu ponto de vista para um recém-formado se destacar no mercado de trabalho e quebrar essa barreira da bendita da experiência? A bendita é por minha conta. Eu acho que se você está procurando seu primeiro emprego, e acha que você não é interessante, não é atraente, não tem competências ou experiência, eu vou te dizer uma coisa, você está perfeitamente correto. Você não é interessante. Faça-se interessante. Faça-se, é como eu disse há pouco. Não é esperado de nenhum jovem nenhuma experiência. Nenhum ser de recursos humanos pode dizer para um jovem, putz, eu não posso te contratar porque você não tem experiência. Mas é lógico que eu não tenho experiência, você tem que me dar a minha primeira experiência. Então, faça-se interessante. Coloque no seu currículo cursos, nem que seja o curso mais banal do mundo, mas que tenha relação com a cadeia de valor daquela empresa. Há cursos gratuitos. Há, como eu disse, faça-se interessante. Na hora da entrevista, olhe no olho, mostre vontade, mostre que você está ali para agregar, que você tem energia, tem vivacidade, tem vontade, porque é aí que você vai se destacar dos demais. Não tem realmente nada muito interessante no seu currículo. É muito difícil ter de experiência. Então, coloque cursos, formações, características pessoais, coisas engraçadas que você faz, atividades fora do senso comum e do esperado. Eu vou contar rapidinho uma história para vocês. Eu estava na EDS, que era uma empresa de informática, era a segunda maior empresa de tecnologia do mundo. A primeira era a IBM, na época, nos anos 2000. E eu era diretor de recursos humanos, diretor de recrutamento, treinamento e desenvolvimento para o Brasil. E estava pleiteando a mesma posição para a América Latina, que era uma posição muito interessante. Passado todo o processo seletivo, o presidente da EDS do Brasil, o Xu Tung, que era um chinês muito interessante, muito inteligente, eu fui até a mesa dele, estava bastante nervoso, porque era a última entrevista, era com a pessoa mais alta que ia me entrevistar, e o meu currículo estava no verso. Então, estava meu currículo em cima da mesa, ele tinha virado, e falou assim para mim, para você estar aqui na minha frente, você já se provou competente, já provou que você tem o conhecimento, já provou que você tem a experiência, senão você não estava aqui como diretor de recursos humanos desses subsistemas aqui nessa empresa. Então, eu não vou te perguntar nada do seu currículo, eu vou te perguntar o que você faz para a sociedade. Qual é o seu dia a dia fora da empresa? Para que entidades você ajuda de alguma maneira, trocando seu conhecimento? Você dá aula em algum lugar? Você faz bem para alguém? Olha só, voltando lá para o começo. Esse diferencial você pode ter já, não depois de 30 anos de carreira buscando uma nova posição. É isso aí. Perfeito, muito obrigada. Professora Rose? Já foi dito, né? Um dos programas que, pelo menos, eu acredito que ele, aqui, pelo menos na nossa empresa, é um sucesso, é o programa do aprendiz, né? Nós utilizamos, é um programa que é do governo federal, né? É cotas, mas é um programa excelente, né? Então, muitas vezes a gente não dá oportunidade para o primeiro emprego para quem está se formando em outro, porque a gente utiliza a nossa mão de obra desta forma, né? Mas o que o professor Alcino falou, hoje o mundo, ele não tem
não tem limites, né, para a internet, para pesquisar, para fazer cursos, e lógico, quando tem uma vaga, o recrutador vai olhar lá e verificar o quanto de curso você já fez, mesmo que você não tenha experiência nenhuma de trabalho, mas isso vai contar muito no seu currículo. Não precisa ser curso caro, pago, não, pode ser esses cursos que têm de muito, excelente qualidade, muito bom, até de universidades. É muita coisa, precisa até ter um filtro para entender de tanta coisa que é ofertada na internet. Muito legal, acho que abrangeu muito bem a pergunta, né, pessoal? Alunos, cursos, tem vários cursos gratuitos, né? Inclusive no Senac, com bolsa de 100%, momento jabá. Mas a realidade, várias universidades, instituições de ensino, elas têm cursos gratuitos com certificado, né? O professor citou alguns nomes, então recheiem seu currículo e cuidem também da parte, né, comportamental e mostra que ser humano você é fora da parte técnica, né? Que outras coisas você faz além de estudar, né? Voluntariado, algum programa que ajude alguém, isso é muito, muito importante. Tá? Posso fazer só um comentário antes da próxima pergunta, professora? Fica o apelo aqui também para as empresas que estiverem nos ouvindo, que vocês já fazem isso, né, estão abertos a contratarem alunos sem experiência, porque são alunos que estão no início. Mas tem muitas empresas que já colocam como critério de descarte de currículo, nem deixa ir para a entrevista. Né? Eu tenho alguns grupos de vagas com alunos e, recentemente, uma ex-aluna colocou, por favor, alguém que saiba fazer BL, né, um documento do transporte marítimo, indique, é urgente e tal. Eu falei, olha, tem que ter experiência, estava na vaga. Eu falei, eu tenho alunos que não têm experiência comprovada em carteira, mas eles fizeram em aula. Nós temos uma unidade curricular inteira de documentos, eles conhecem o BL House, o Master e o Submaster, pode entregar na mão deles, que eles vão saber identificar e preencher. E já aconteceu de um aluno passar por esse teste na entrevista e passou. E aí ela respondeu, professora, eu falei aqui com a minha gestora, mas ela falou que realmente não pode, tem que ser com experiência. Então, até que ponto, né, as empresas estão abertas a pegar um aluno que já tem o conhecimento básico, ele já conhece o documento, sabe como preenche os campos, você vai ter que sentar um dia, talvez 2 dias, para explicar para ele, né, as particularidades do sistema do cliente, e até que ponto, não, só quero com experiência. Porque já aconteceu também de um amigo meu, dono de uma comissária de despacho, pegar uma pessoa de mercado com bastante experiência e ela vir cheia de vícios de mercado. E porque sempre foi assim, ela aprendeu daquele jeito, nunca deu errado, mas na empresa dele ele queria que trabalhasse de um outro jeito, numa outra cultura, com um nível de detalhes mais profundo, e a pessoa não achava aquilo importante. E aí, 6 meses depois, ele entrou em contato comigo e falou, olha, me indique alunos sem experiência nenhuma, porque eu quero que eles tenham a noção básica e eu vou ensinar aqui. Falei, agora você aprendeu, né, amigo? Agora vamos abrir as portas para os alunos sem experiência, porque eles já têm uma boa noção, né, da parte técnica do conteúdo do curso, e eles só precisam de uma oportunidade para botar, né, tudo aquilo para funcionar. Tem alunos que falam, professor, eu quero entrar para servir cafezinho. Lá dentro eu me viro para subir, mas eu preciso ter uma oportunidade de entrada. Né? Então, fica o apelo para todas as empresas. É isso aí. Bom, a última pergunta de hoje é da Vitória Canalon, se não me engano, ou Canalã. Para ambos, tanto para o Alcino quanto para a Rose. Individualmente, tirando os títulos, o que faz de você ser um líder? O que faz de você um líder? Com quais olhos você enxerga o gestor que está abaixo de você na hierarquia da empresa? Quero ser uma gestora de pessoas. Parabéns, você já tem o principal, o querer. Agora é ir atrás. Por favor, Alcino. Olha, que pergunta deliciosa, um presente, é um presente. O que encerrar com chave de ouro, puxa vida. Esses momentos são os mais legais desses eventos, né? Até fico emocionado, porque é uma autoleitura também. Eu acho que o que me faz um líder é uma simplicidade muito grande. Muito assim, o meu dia a dia é um dia a dia de olhar para as pessoas sempre no molde positivo. Eu estou sempre esperando o positivo. Às vezes não é a resposta que você quer. Às vezes é uma resposta que você vê que a pessoa não sabe. Porque o nosso dia
nosso dia a dia é complicado, né? Não é simples, né? Ser um diretor de pessoas, eu tenho também facilities comigo, eu tenho ESG, eu tenho a área de segurança, a security, que é a segurança patrimonial, além de recursos humanos, e reporto o presidente da empresa. Então, assim, é um dia a dia muito agitado, muito rápido, com respostas muito rápidas, com a exigência de respostas muito rápidas. Então, eu acho que a gente tem que ter a resiliência de saber: vou errar, vou frustrar alguém durante o dia, vou ficar cansado, mas a minha função é desenvolver as pessoas que estão perto de mim e sempre esperar o melhor delas. Quando não vem o melhor, a gente guarda naquele momento, numa gavetinha, e espera o momento certo para dar o feedback, para que aquela pessoa se desenvolva. Porque você não vai crescer a não ser empurrado pela sua equipe. Eles têm que performar muito bem, eles têm que dar respostas muito boas, e aí você cresce junto. Então, o que eu espero, a minha autoleitura é essa: sou um líder pela simplicidade, pela capacidade e a autoconsciência de saber que erro constantemente, mas espero sempre o melhor das pessoas. E para completar a pergunta da Vitória, o que eu faço para ser uma boa gestora? Acho que o caminho é esse, o caminho de você ter uma autoleitura constante, entender que é um baita desafio gerenciar as equipes, as pessoas são totalmente diferentes. O antigo presidente da outra empresa para a qual eu trabalhava, que eu gosto muito dele também, me perguntava uma vez: Alcino, como é que você faz a retenção aqui, como é que você cria o vínculo com a empresa? E eu falava: nós temos 4.120 funcionários, nós temos 4.120 vínculos diferentes. Vamos achar o mínimo múltiplo comum entre eles, mas todo mundo que acorda de manhã, toma banho, escova o dente, vai trabalhar, vai por um motivo diferente do outro. Os laços são diferentes, são individuais, são próprios. Então, entenda que, se você vai gerenciar equipes, cada um está ali por um motivo. O mais banal deles é trocar competência por remuneração para sustentar as nossas famílias, mas existem inúmeros outros motivos, verbais ou não verbais, que vão aparecer, e você vai ter que gerenciar enquanto líder, e para você crescer e ser feliz com a sua equipe. Obrigada. Rose, por favor, seu comentário. Então, já foi até dito aqui, eu vou repetir, isso é a minha fórmula, né? Cada um acha a sua própria. Quando a gente faz psicologia, um dos requisitos que a gente tem ao fazer o curso, ao finalizar o curso, é você passar por terapia. Desde então, eu procurei muito esse autoconhecimento. E eu descobri que, assim, a gente tem que querer muito fazer o bem, e cada dia mais que eu acordo, eu quero ser uma pessoa melhor. Né? Então, eu brinco que normalmente eu falo uma brincadeira que eu falo assim, que eu sou uma pessoa que eu quero ser melhor, porque eu não quero voltar aqui devendo muito, né? Eu quero sair daqui já com as minhas coisas bem já definidas. Então, eu luto por isso todos os dias, né? Na questão tanto da empresa, como familiar, como na minha família, como mãe. Efetivamente, eu sempre, não que eu queira ser melhor, eu quero ser a melhor possível dentro das minhas limitações, né? E eu trabalho infinitamente para isso. E uma das coisas que me dá também uma resposta muito interessante é eu viver e, às vezes, circular em ambientes diferentes, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa familiar, e eu já estou numa posição que algumas pessoas podem dizer: agora você já está aí e ninguém vai dizer nada diferente para você, porque você está no lugar da dona. Mas eu fui também muitos anos para a universidade que eu não tinha posição de dona, e ali eu tive que conquistar meu espaço e também tentar ser a melhor naquilo que eu quis fazer. Mas um lugar que me dá uma referência mesmo de quem eu sou e onde eu quero chegar é que eu sou voluntária da Gota de Leite há mais de 10 anos. E a Gota de Leite é uma instituição que sem fins lucrativos. E lá a gente atende crianças, tem projetos. Eu trabalho lá
dividindo o conhecimento que eu tenho voluntariamente. Então, é uma experiência que te dá uma gratidão para você tentar fazer o melhor para o outro, sem a gente estar nessa questão tão capitalista que é você trocar o teu trabalho por alguma remuneração, né? Lá é você fazer por fazer. E isso te dá essa questão de você entender que, assim, nesse mundo, esses títulos todos, eles têm uma importância em alguns momentos, lógico, quando você vai preencher um documento, quando você vai... Mas, no fundo, ele não tem a menor importância se você não trabalhar essa questão de querer ser o melhor profissional naquilo que você escolheu. E eu nunca tive dúvidas de que era exatamente isso que eu queria fazer na vida. E eu muitas vezes tive a mais absoluta certeza que algumas pessoas que fizeram escolhas diferentes da minha poderiam estar numa situação financeira melhor que a minha, mas nunca foi isso que eu busquei. E é isso que eu tento mostrar para as pessoas, o quanto que é importante você fazer aquilo que você gosta, né? Obviamente que a gente tem os dias melhores, os dias piores, né? O mundo também não é, nem o mundo do trabalho é tudo maravilhas, mas quando você tem a certeza absoluta do que é aquilo que você quer fazer e aquilo que você é, fica mais simples, mais leve.